Era uma vez um continente perdido no meio do mar. Era uma vez um lugar maravilhoso onde as pessoas podiam ser felizes e verdadeiras. Assim reza a lenda da Atlântida, imaginada pelos europeus antigos e contada há séculos por Platão. Hoje sabe-se que os Açores tiveram origem vulcânica e que nenhum ser humano por ali andou antes da chegada das caravelas portuguesas no século XV. Mas a magia da Atlântida permanece ainda no universo dos poetas, onde todos os sonhos são permitidos. Os navios são femininos, capciosos e ligeiros. Talham a linfa e o vento. Umas vezes embalam como berços. Outras abraçam-nos de amor. E pouco a pouco têm-nos na sua mão estrangeira e inconstante. Estes navios descritos como Vitorino Nemésio os conheceu foram durante centenas de anos o único elo de ligação entre os Açores e o resto do mundo. Na cidade de Ponta Delgada, capital da região, os sinais desse isolamento são ainda bem visíveis. A autonomia, conquistada após o 25 de Abril, transformou profundamente a vida dos açorianos. Mas a cidade, à semelhança da ilha a que pertence, continua a ser uma curiosa mistura de grande centro e de pequena cidade de província. O mercado diário é o ponto de encontro matinal de várias gentes. E não se pense que são só bens de consumo o que aqui se troca todas as manhãs. Mais do que lugar certo de abastecimento das famílias, a praça é uma tradição que se mantém, pretexto para conversas tranquilas ou para acaloradas disputas de pregões ao ritmo próprio dos ilhéus. A azáfama cotidiana do Porto é hoje sobretudo devida ao comércio entre as ilhas, ou entre estas e os continentes americano e europeu. Ponta final de Portugal e da Europa, os Açores dividem o seu horizonte entre a pátria-mãe e o lado de lá do mar, a imensa América de sonhos e fortunas. Mas a verdadeira vocação das ilhas, de São Miguel em particular, é a de lugar de encontro entre as várias rotas que cruzam o Atlântico. Os primeiros habitantes da ilha foram os companheiros de Frei Gonçalo Velho, cavaleiro da Ordem de Cristo. Vinham da Extremadura, do Alentejo e do Algarve, e a eles se juntaram mais tarde judeus, mouros e franceses, cada grupo com as suas tradições, usos e costumes. Assim se explica talvez a diversidade de modos de ser e de estar dos micaelenses. Assim se compreende a existência, num tão pequeno espaço físico, de linguajares tão diversos, diferentes de aldeia para aldeia, formando o imenso mosaico humano que convive em serena harmonia com o verde da paisagem. O verde é a cor dominante da ilha de São Miguel, em tonalidades que mudam com a luz própria de cada dia. A luminosidade açoriana acompanha as variações do clima, tido como o principal inimigo da exploração turística do arquipélago, mas que afinal tem sido o maior responsável pela preservação das suas belezas naturais. Hoje a aposta é sobretudo no chamado turismo de qualidade, que conta cada vez com mais adeptos na Europa e na América. A esses, São Miguel tem para oferecer lugares de sonho, como as 7 cidades, dominadas pelas duas mais célebres lagoas dos Açores, a Lagoa Verde e a Lagoa Azul. As
As neblinas frequentes por estes lados, sobretudo nos meses de inverno, podem mesmo ser um fator de engrandecimento da paisagem e proporcionam ao visitante descobertas sempre novas. As características próprias do clima açoriano fizeram com que este seja o cenário de muitas lendas sobre Dom Sebastião, o rei menino que se perdeu no sonho de Alcácer Quibir. Só na ilha de São Miguel conhecem-se pelo menos 4 histórias diferentes de outras tantas aparições do desejado. E ainda hoje, há quem acredite que o rei encantado continua a aparecer nas noites de São João, em lugares como a Ribeira do Calhau. As forças da natureza manifestam-se nesta ilha de um modo particularmente intenso. Nas caldeiras do Vale das Furnas, sente-se o pulsar do coração da terra, lembrando a todos o inferno vulcânico sobre o qual se ergueram as 9 ilhas do arquipélago. Para os açorianos, as manifestações telúricas são, como o mar que nos rodeia, uma realidade que se habituaram a encarar com normalidade. O calor das fumarolas, na margem da Lagoa das Furnas, serve mesmo para notáveis variações culinárias, prova suprema de harmonia entre o homem e os elementos, que tem por única testemunha a ermida da Senhora das Vitórias. Essa harmonia, porém, corre atualmente alguns riscos, devido ao processo de eutrofização das principais lagoas de São Miguel. Nas 7 cidades e nas Furnas, o crescimento anormal das espécies vegetais subaquáticas tornou-se uma séria ameaça para o equilíbrio ecológico destes lugares. Existe uma série de organismos que habitam as lagoas, organismos aquáticos, e o alimento que eles consomem é o alimento que existe disponível na massa de água em determinado momento. Quando esse alimento chega em excesso, a presença desse alimento na água está em quantidades superiores àqueles que deveriam estar, às necessidades dos organismos que lá vivem, dá-se, digamos, uma explosão demográfica, em grosso modo, em termos grosseiros, dá-se uma explosão demográfica, nomeadamente dos organismos vegetais, aquáticos, e que provocam problemas de oxigênio, disponibilidade de oxigênio, transparência da água, libertação de toxinas, por exemplo, e que leva, digamos assim, à morte biológica da lagoa. Há uma série de medidas que urge pôr em prática, não só medidas que sejam aplicadas para recuperar, digamos assim, esta lagoa, não só medidas que sejam aplicadas sobre a própria lagoa, sobre a própria massa de água, como na componente terrestre deste ecossistema, aquilo que chamamos a bacia hidrográfica. No fundo, que não é mais do que o conjunto dos terrenos sobre a qual escoam as águas que alimentam esta lagoa em termos hídricos. As soluções para o problema da eutrofização das lagoas, defendidas pelos especialistas do Departamento de Biologia da Universidade dos Açores, implicam a tomada de decisões políticas e terão inevitáveis consequências sociais a que nem os técnicos nem os governantes poderão ficar alheios. Eu estou convencido que a situação nos próximos anos poderá mudar radicalmente, porque existem hoje processos tecnológicos caros, evidentemente, para alterar os sintomas de eutrofização e fazer recuar a eutrofização. Custa caro, custa dinheiro. Mas para mim o problema ainda pior é a questão dos nutrientes que continuam a afluir às lagoas e que são resultado das pastagens existentes nas orlas das lagoas. Isso só passa por uma aplicação das medidas agroambientais previstas na política agrícola comum. Eu fui, como sabe, deputado da Agricultura no Parlamento Europeu durante vários anos e sei que, apesar dos prémios dados para a florestação dessas zonas serem importantes, o valor da terra, quer em valor em dinheiro, quer em valor moral, digamos assim, para os produtores açorianos, quer pelo facto da produção açoriana depender toda, praticamente, da agropecuária, esse valor é de tal maneira acrescentado que eu penso que só com prémios adicionais aos prémios da comunidade é que nós podemos sensibilizar os nossos produtores para abandonarem as margens das lagoas. As principais decisões administrativas da região dos Açores têm origem em Ponta Delgada, sede do governo autónomo. E embora a descentralização do poder seja aqui bastante mais notória do que no continente, a cidade reflete as características próprias de todos os centros nevrálgicos. Sobre estes, tem, porém, a vantagem da sua pequena dimensão, que
que necessariamente implica uma convivência mais próxima entre os cidadãos e os governantes. A construção de novas estradas, com destaque para a via que parte da Ponta Delgada em direção à Ribeira Grande, é um inequívoco sinal de que o vírus das vias rápidas também aqui se faz sentir. Outras obras demoram mais tempo a ficar prontas. É o caso do novo hospital de cidade, vocacionado para ser a unidade central de saúde do arquipélago. Mas para quem se lembra da realidade de há poucas décadas, o desenvolvimento da ilha é uma realidade perceptível nos novos bairros que crescem em redor de Ponta Delgada e com reflexos em toda a cidade, lado a lado com os sinais do passado que se mantêm orgulhosos e altaneiros. A abertura da Avenida Infante Dom Henrique, em finais dos anos 40, alterou o perfil ribeirinho de Ponta Delgada e acabou com os primitivos portos de São Francisco e da caldeira da Ribeira de Valverde. Ainda assim, as marcas da história continuam patentes nas muralhas do forte, erguido para defesa contra os corsários que nos séculos XVI e XVII cobiçavam as riquezas da ilha. A lembrança destas e de outras lutas permanece viva na memória coletiva da cidade, que se orgulha de ter visto passar sob as suas portas centenas de visitantes ilustres. Nas ruas e nas praças de Ponta Delgada, a vida desenrola-se com a tranquilidade de sempre, ao ritmo próprio de uma comunidade para quem o tempo tem uma outra dimensão. Ao fim da tarde, quem tem tempo distribui-se pelos cafés, que aqui ainda são pontos de encontro e de troca de ideias. Os jovens universitários, vindos de diversos pontos do país, trouxeram uma nova animação à cidade. Os bares e as discotecas funcionam segundo normas já não muito diferentes das que vigoram no continente. Cumprem-se os mesmos rituais. Aqui também, a noite é lugar de encontro de todas as solidões, ponto de partida para uma outra sabedoria. É de noite que os tristes se procuram e paz e união entre si juram. Assim escreveu Antero de Quintal, poeta que não cabe numa ilha, qualquer que seja. O banco de jardim onde Antero pôs termo à vida, cheia de sonhos e de utopias, passa quase despercebido ao visitante menos avisado. Mas a memória da poesia permanece, ou não fosse esta cidade também o berço de Natália Correia. Apesar disso, a vida intelectual nunca demonstrou ter, em São Miguel, a dimensão que alcançou na vizinha Ilha Terceira, por exemplo. E, no entanto, é em Ponta Delgada que se situa a redação do mais antigo jornal português, o Açoriano Oriental, fundado em 1935 por Manuel António de Vasconcelos. Nós temos um mercado muito reduzido, portanto o nosso mercado publicitário é escasso, a venda na banca praticamente não existe, nós temos de suportar a nossa sobrevivência na publicidade e nas assinaturas. Portanto, são essas as duas grandes dificuldades que temos. E nos Açores, todas essas dificuldades são acrescidas porque, como sabe, é uma região arquipelágica, distribuída por 9 ilhas, com uma população que não chega aos 300 mil, são cerca de 250 mil, e com dificuldades de ligação que não permite que um jornal feito numa ilha tenha nas outras ilhas a circulação e a aceitação que poderia supor. Portanto, nós somos um jornal feito essencialmente para a Ilha de São Miguel, um jornal que se vende essencialmente na Ilha de São Miguel, e sendo uma ilha de uma sociedade de recursos financeiros escassos, evidentemente que o nosso mercado ainda é mais reduzido. A economia da ilha tem ainda uma forte componente rural, apesar da criação nos últimos anos de um parque industrial na Ribeira Grande, onde se situam as poucas fábricas de São Miguel. O chá, o tabaco
e sobretudo o ananás, introduzido na ilha após a peste que dizimou os laranjais em 1860, são as produções que, a par dos laticínios e da criação de bovinos, constituem a base da sobrevivência de boa parte das famílias micaelenses. A insularidade vive-se e sente-se com intensidade no dia-a-dia das pessoas de São Miguel. Eu acho que comecei a compreender melhor os Açores quando vivi em Lisboa. Se calhar a primeira vez que eu me comovi com canções tradicionais açorianas foi com o Zeca Afonso e com o Adriano Correia de Oliveira, que não eram açorianos. Quer dizer, esta procura do lado universal, que eu penso que em pessoas que vivem geograficamente isoladas, porque a geografia aqui é importante, quer se queira, quer não. Nós costumávamos ter longas discussões, que a malta dizia, pá, mas a malta lá em Trás-os-Montes também está muito isolada. Estará, mas é diferente. Este tanto mar, como cantava o Chico, de facto é determinante e torna as coisas bastante mais difíceis. E é muito mais fácil se viveres aqui nos Açores, aqui nas ilhas, é muito mais fácil tu seres esquecido. Mas para quem conheceu o mundo, a ilha tornou-se, antes de tudo, num ponto de partida e de chegada. E para esses, o regresso pode ter um significado muito especial. Pronto, eu vivi em Lisboa e eu voltei para os Açores exatamente por pensar que, quer dizer, eu e mais as outras pessoas, por pensar que havia a possibilidade de as regiões, neste caso os Açores, terem uma presença muito importante no país. Pronto, no meu caso, sobretudo, os trabalhos de televisão, pronto, e de um modo talvez um pouco secundário a música. Mas foi isso que me trouxe. Pronto, eu sou açoriano, gosto de viver aqui. Claro que às vezes acontecem umas coisas bonitas em Lisboa, que me apetecia estar em Lisboa, não é? Nem sempre é possível. Mas foi isso que me trouxe, foi acreditar que é possível, a partir daqui, intervir culturalmente no país. A solidão e o sobressalto permanente deste povo rodeado de água desenvolveram uma profunda religiosidade entre os açorianos, traduzida tanto no cumprimento escrupuloso dos rituais como nas festividades cíclicas de todos os lugares da ilha. As festas do Senhor Santo Cristo, de origem aristocrática, celebram-se desde o século XVII e passam por ser as mais importantes celebrações religiosas da Ponta Delgada. Mas é nas festas do Espírito Santo, de origem medieval, que a devoção popular se exprime com toda a sua força e sinceridade. As mais coloridas são as de Rabo de Peixe, onde em janeiro se celebra também a festa de São Sebastião, padroeiro da aldeia, que divide as suas vidas entre o suor da terra e a incerteza do mar. As gentes de Rabo de Peixe estão habituadas a ser notícia apenas em momentos de desespero, quando alguma destas frágeis embarcações se perde na imensidão do oceano. Aqui, como em todas as aldeias pescatórias, o mar é a fonte da vida e a razão de ser de todos os medos. São gerações inteiras de homens temperados de sol e de sal, famílias enormes e recursos escassos. São as crianças que brincam sem preocupações
E são as mágoas todas do mundo, em lutos que não têm fim. Devem estar aqui uma mana consciência porque isto é um bocado mortal. Eu gostava de andar a fome ao pescador. A gente temos domingos que não fazem comida. Há uma dor da alma. Os nossos filhos vêm querer comida. A minha mãe dá-me comida abençoada e não tem. Pede a Nosso Senhor. A gente pede a Deus, Deus não dá. Não é Deus que não dá. Onde comeu me viu a noite e um dia. Com aquela cara toda cheia de água salgada. 1500 quilos. Ainda quando eu vou em mar, ainda estamos a filho da minha mãe quer comer. Achas fritos que meu filho come com pão. Isto nem os ricos que a comem. Há o que querem tirar da frisa. E a gente são obrigados a comer com os chás fritos ou chás entelhados. Porque não temos dinheiro para ter comida. Isto é uma dor de alma. Uma dor de alma. É assim a vida dos pobres, em rabo de peixe, como noutro lugar qualquer. Os homens, pouco dados a queixumes, repetem dia a dia o ritual do peixe conquistado ao mar. No porto, os barcos em repouso parecem a encenação da fala de Nemésio, no Corsário das Ilhas. As primeiras embarcações que vi e em que entrei eram bateiritas de pesca, humildes cascos besuntados de azul e zarcão, que armavam vela ou remos. Saíam de madrugada e entravam à tarde cheias de peixe. Dormiam no varadouro, inclinadas em linha. Ver o que lá havia, fui à beira do mar, ver o que lá havia, ouvi uma voz cantar, que ao longe me dizia: oh, cantador alegre, que é da tua alegria, oh, cantador alegre, que é da tua alegria. Tens tanto para andar e a noite está tão fria. Tens tanto para andar e a noite está tão fria.